O jornalista. Jornalista é aquele que traz dentro da alma um instrumento que corre pelas mãos, ecoando no timbre da voz, o anseio de nossos corações, o calor das nossas emoções, o sentido básico de nossas razões. Aquele que fala por nós, o eco da nossa voz, é quem amplia a nossa visão, o som da nossa canção. Ele é os nossos direitos humanos, quando déspotas se mostram insanos, hipócritas nos levam ao engano, e vai aonde jamais poderíamos ir, para chegar onde nós estamos, trazendo a real imagem descrita na sua mensagem, uma ponte para nos ligar onde o acontecimento está. Às vezes nos fazem sorrir, outras vezes nos fazem chorar. Nos brados da vitória, o arauto que conta a história, ou mesmo nas derrotas, solidariza-se com a nossa dor, pois choram conosco, mas também se alegram no meio da gente. E análogos à nossa gente, que tristes ou contentes, na verdade, jornalista apenas é o arauto de nosso povo, a história escrita ou contada de nossa gente. Quando eu me inspirei neste poema, quando escrevi este poema, eu fazia referência a tantos que eu admirei, mas infelizmente isso tem sido tão contraditório. É como alguém que tenta batear ouro onde não existe. Poderia fazer a analogia daquele garimpeiro que tenta tirar o seu tesouro. Porque infelizmente nós temos vivenciado uma mídia tão doente, tão demente, com viés ideológicos, pensamentos deturpados, advindos das ideias que se promulgou-se dos cadernos de Antônio Gramsci, cuja ideologia impregnou-se em nossas universidades, na cultura, onde quantas pessoas, quantos postulantes, cadetes, digamos assim, cheios de sonhos visionários, quantos entram cheios de sonhos para as universidades, mas saem de lá com a mente deturpada por ideologias que são profundamente doentias, dementes. As ideias que se promulgaram na cultura, nas próprias universidades, no meio artístico, fomentando uma demência brutal. Haja vista, eu estava refletindo sobre a morte desse influenciador norte-americano que foi muito comentado, chamado Charles, acho que é Charles Kirkley, um nome parecido, cujo levou um tiro no pescoço e veio a falecer. Enquanto eu via a mídia tentando fazer, de certa forma, trazer uma mensagem um tanto deturpada, uma notícia tão doente, tão demente, colocando ele como se ele fosse o culpado e não como se fosse uma vítima, fazendo de certa forma um eufemismo muito grande, rotulando ele de ultradireita e praticamente, sutilmente inocentando aquele que era um radical de esquerda que o matou cruelmente. E houve até certos influenciadores, eu não quero nem citar o nome deles, e olha que um dia eu já fui seguidor, porque eu não conhecia. Mas à medida que eu fui ele foi demonstrando a sua face doentia, eu deixei de segui-lo. Ele é um historiador. Se
Sei que ele chegou a falar que felizes eram os filhos desse Charles Kierkegaard que não vão ver os seus pais. Felicitando, congratulando, se alegrando com a morte desse homem que morreu barbaramente, diga-se de passagem. Charles Kierkegaard levou um tiro no pescoço. Mas infelizmente a mídia, de uma forma em geral, há quanto tempo já não levou um tiro na própria cabeça? Eu poderia chamar, porque segundo o atirador estava escrito alguns dizeres na bala. Agora, inclusive parecia que era Bela Tchau, eu não vou entrar no mérito da questão, entre outras estupidezes. Talvez tenha sido mais um, e pelo que eu fiquei sabendo, ele era de uma família mórmon, conservador. E ao adentrar a universidade foi influenciado de forma negativa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Na época da eleição, quando a última eleição presidencial, por declinar-me para o conservadorismo, eu tinha, óbvio, a minha predileção, mas quando o meu candidato perdeu, eu fiquei muito frustrado, muito abatido. E nesse dia, o meu pastor disse palavras simples, mas palavras profundas que mudaram minha forma de pensar. Do contrário, seria perigoso eu estar lá no dia, fazendo parte daquela turma do dia 8. Simplesmente, literalmente, o meu pastor pegou a minha Bíblia e falou: sua Bíblia não tem que ficar no meio das ideologias de Gramsci ou de qualquer outro, seja da direita ou seja da esquerda. Ele pegou minha Bíblia e colocou na prateleira de cima. Como cristão, o cristianismo é superlativo a tudo isso. As ideologias ou as filosofias, quando eu digo que tem partículas que advêm do cristianismo. Porque o cristianismo é superlativo, transcendental. A grande verdade é que depois disso eu passei a olhar mais para as questões espirituais, embora continue favorecendo os preceitos que enaltecem a vida. Por isso eu sou contra o aborto. Por isso eu sou contra a liberação do uso das drogas e outros conceitos que fazem parte do conservadorismo. Mas não esqueci de ser radicalmente contra ideias que deturpam a mente dos nossos jovens. E quantos outros jovens, infelizmente, não estão adentrando as universidades cheios de sonhos, cheios de ilusões, para depois saírem com a mente deturpada? Esse poema, O Jornalista, fiz referência a tantas pessoas, porque eu lembro do meu pai, quando vivo, religiosamente se assentava para ouvir o Jornal Nacional. Era como se fosse o oráculo para as nossas vidas. Mas infelizmente hoje a mídia, de uma forma geral, está tão tendenciosa, tão deturpada, uma mídia tão demente. Mesmo assim, eu ainda acredito que no meio de todo esse povo, eu peço a Deus que levante, diferente da religião, do que creem, mas pessoas que sejam pelo menos idôneas, que coloquem suas vocações, os seus sonhos, a sua vida, que não seja dependente de um lunático, doente, demente, como foi Antônio Gramsci, ou tantos outros. Quantos que infelizmente deturparam a mente, como Sartre, e vai por aí afora. Mas que Deus levante homens, que Deus levante mulheres, não para lhe arvorar a sua bandeira egocêntrica, mas sim a bandeira da idoneidade, do respeito e da dignidade. Eu não ia falar o nome desse infeliz não, mas me parece que é Peninha o nome dele. Que não sejam tão dementes como esse tal de Peninha. E tantos outros repórteres, e tantos outros artistas, porque por se acharem acima da razão, egocentricamente, acham que todo mundo reza na mesma cartilha deles, ou seja, o caderno deles, o caderno de Antônio Gramsci.